Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o delineador e sobre o delineamento dos modelos de estudo. Para que possa ser feito, para que o delineamento seja feito da forma adequada, primeiro nós devemos conhecer, o delineador e seus componentes. Então aqui nós temos o delineador propriamente dito, com a sua plataforma. Nós temos aqui a haste vertical fixa, a haste horizontal móvel e a haste vertical móvel também. Esses componentes são importantes para que a gente consiga posicionar o delineador mais próximo e vizinho às faces, que devem ser ajustadas para o melhor assentamento da peça. Depois nós temos a mesa analisadora, onde o modelo de estudo vai ser fixado, e aqui é possível mexer com algumas angulações para que a gente possa definir o nosso eixo de inserção do modelo de estudo, e o eixo de inserção da futura prótese parcial removível. Aqui nós temos as pontas analisadoras que nós vamos utilizar durante o delineamento. A primeira ponta seria o paralelômetro, normalmente ele é usado para definição dos planos guia. Depois nós temos as facas de corte, faca de corte vertical e faca de corte lateral. Depois nós temos o que? As pontas calibradoras, que são aquelas que vão definir a quantidade de retenção que nós temos no dente, nos dentes pilares, onde nós temos as pontas de 0,25, que é a menorzinha, 0,50 intermediária e 0,75 a com maior quantidade de retenção. Depois nós temos o porta-grafite com o grafite, aqui o grafite utilizado é um grafite 1.2. Depois nós temos o mandril de fixação dessas pontas, e o parafuso que é responsável por fixação dessas pontas no mandril. E nós temos também aqui um prego que vai ser utilizado no final do delineamento para que nós possamos fazer a fixação do eixo de inserção escolhido para a peça. O primeiro passo do delineamento seria o quê? A avaliação do modelo a ser delineado. Então é importante que o modelo ele esteja com a área dos dentes bem copiadas, sem a presença de bolhas ou irregularidades, principalmente nas áreas que nós chamamos de planos guia, que são aquelas áreas onde nós temos o dente vizinho ao espaço edentado. Então é importante que essas áreas do nosso modelo de estudo estejam perfeitamente copiadas. É preciso que o modelo também esteja recortado de forma que ele caiba aqui na nossa mesa analisadora. E também, para o primeiro passo do delineamento, é muito importante que a gente deixe o modelo recortado com a sua base paralela ou mais paralela possível ao plano cruzal, porque esse vai ser a nossa primeira avaliação do eixo de inserção, sendo que a prótese entrando totalmente paralela ao eixo dos dentes ou perpendicular ao plano oclusal. Seguindo no delineamento, nós vamos fazer a fixação do modelo de estudo na mesa analisadora. Então é importante que ele fique apoiado, se no caso de inferior, nós façamos a língua para que a gente consiga apoiar esse modelo de acordo, ou de forma adequada aqui na mesa analisadora. E no modelo superior, logicamente pela presença do palato, isso já se torna mais fácil. Então, a partir do momento que nós temos o modelo definido e ajustado, o modelo vai sendo encaixado aqui e através desse parafuso de fixação, da garra aqui da mesa analisadora, nós vamos apertar isso até que exista o travamento do modelo de estudo, de forma que o modelo fique preso e ele não solte, mesmo aqui pela ação do peso da mesa e da gravidade. A partir do momento que nós fixamos o modelo, agora a gente vai fazer a definição, vamos estabelecer a definição do eixo de inserção. Um dos primeiros passos para a realização do delineamento seria a definição do eixo de inserção. Pelas técnicas que nós temos, a técnica mais adequada ou a mais simples é a chamada de técnica das tentativas ou técnica de Applegate. Essa técnica, ela preconiza que o primeiro eixo de inserção a ser verificado seria aquele no qual a prótese vai entrar de forma vertical, paralela ao longo eixo dos dentes. Para que a gente defina isso de uma forma mais simples, é importante que a base do modelo esteja plana ou paralela a esse plano oclusal. E uma dica que a gente pode utilizar seria qualquer aplicativo de nível que nós temos no celular, onde então esse dispositivo vai ser posicionado sobre o modelo e nós conseguimos então, através do ajuste disso, a posicionamento do plano oclusal mais paralelo ao solo. Então aqui nós temos o modelo posicionado com o plano oclusal paralelo ao solo, e essa fixação é dada pelo aperto desse parafuso, aonde quando nós seguimos esse sentido,
né, mais distante do parafuso de fixação do modelo, nós temos o travamento dessa mesa, de forma que ela então agora não se mexe mais. O segundo passo para o delineamento seria a montagem do delineador, né, ou a fixação da ponta analisadora aqui nessa haste vertical móvel. Para isso nós precisamos do mandril, que é onde a ponta analisadora será encaixada, e também o parafuso de fixação ou de travamento desse mandril. Para que haja essa montagem de forma adequada, o mandrilzinho ele é colocado dentro desse parafuso, dessa porta de fixação, e ele é levado aqui à haste, onde nós vamos iniciar esse aperto. É importante que o parafuso esteja solto para que a ponta analisadora ou a faca, né, seja posicionada de forma que então agora nós consigamos travar o direcionamento disso, travar essa ponta de forma que o delineamento possa ser feito agora de forma adequada. Como dito anteriormente, né, nós temos aqui a ponta calibradora, né, ou a ponta, o paralelômetro, digamos assim, que vai servir para a checagem do paralelismo dos lentes, mas normalmente o delineamento ele é iniciado pela utilização das facas, porque elas permitem que nós consigamos avaliar tanto o paralelismo das paredes, como também, caso haja necessidade, a gente já pode realizar o desgaste dessas superfícies, favorecendo ou então posicionando, permitindo um maior paralelismo entre todos os planos guia. Dando sequência ao delineamento, agora nós vamos posicionar a mesa analisadora sobre a base do delineador, né, de forma então que agora nós possamos avaliar, né, o eixo de inserção desse modelo de estudo. O primeiro passo do delineamento seria o quê? A avaliação dos chamados planos guia, né? O que são os planos guia? Planos guia são o quê? Superfícies dentais que estão vizinhas aos espaços edentários. Então aqui neste modelo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 superfícies, né? Então nós temos 6 planos guia que devem estar paralelos entre si para permitir que a prótese entre e saia sem causar nenhuma movimentação nesses dentes. Pela técnica de Applegate ou a técnica das tentativas, nós vamos o quê? Procurar um eixo de inserção onde nós encontremos o máximo possível de paredes paralelas, né? Logicamente, se nós determinarmos que essas paredes necessitam de desgaste para que haja, né, para que se obtenha esse paralelismo, isso será feito. Mas a origem da técnica, né, e a indicação da técnica seria buscar uma inclinação desse modelo de forma que eu tenha o mínimo possível de desgaste dentário. Como foi dito anteriormente, a técnica das tentativas, ela parte do princípio de que a prótese entrando verticalmente, nós tenhamos, né, uma forma mais fácil para o paciente de colocar a prótese. Mas isso não impede, por exemplo, que esse modelo possa ser movimentado no sentido antero-posterior para permitir um melhor eixo de inserção e, consequentemente, uma conservação maior da estrutura dentária. Dando sequência, então, no delineamento, agora nós vamos realizar o quê? A avaliação desses planos guia para verificação se essas áreas estão paralelas a esse eixo de inserção pré-definido. Então, para que isso possa ser feito, nós soltamos aqui a haste vertical de forma que ela permaneça móvel. A haste horizontal também deve estar solta, de forma que a gente consiga posicionar, né, a ponta, aqui no caso a faca de corte vertical, e nós possamos realizar a avaliação desse plano guia. O que nós devemos procurar aqui, né, nesses planos guia? Nós devemos procurar o quê? O total contato da faca, né, com a superfície, aqui no caso mesial do molar, de forma que nós não enxerguemos nenhum tipo de espaço, principalmente na região cervical. Aqui nós temos uma área, então, que ela está paralela a esse eixo de inserção pré-estabelecido. A partir do momento que a gente encontre o paralelismo dessa área, nós vamos mudando as outras áreas, de forma que a gente tenha uma avaliação de quantas paredes estão paralelas nesse eixo de inserção e nós possamos definir se esse eixo de inserção é viável ou não para delineamento dessa peça. A partir do momento agora que a gente finalizou desse lado, nesta área, vendo que está paralelo, a gente verifica agora o próximo dente, aonde também é possível ver que a faca, né, do corte vertical está totalmente paralela à superfície proximal do dente.
Essa avaliação vai seguindo, de forma que a gente consiga avaliar todos os dentes pilares diretos, né? Então, aqui no dente anterior, ó, nós temos também a presença de um paralelismo aceitável, né? É importante que a gente tenha uma noção que nos dentes anteriores, muitas vezes, o desgaste da sua face anatômica pode modificar, né, a estética do caso. Então, nem sempre em dentes anteriores a gente vai realizar o desgaste completo para permitir um paralelismo total, né? Mas sempre lembrando que a gente tem que tentar obter o máximo possível de paralelismo e de contato dessa faca, né, nessa área proximal dos dentes. Então, até aqui no delineamento nós temos o quê? 1, 2, 3 paredes coincidentes. Agora nós vamos verificar as outras 3 paredes do lado ou da M arcada oposta. Aqui. Continuando, nós seguimos com a avaliação desses planos guia, né, de forma então que nós consigamos verificar se essas outras três paredes estão paralelas entre si. Né? Aqui nós conseguimos avaliar essa superfície, né, onde nós temos também o paralelismo da parede. Então, com isso, nós temos 4 paredes paralelas. Agora a gente segue para o setor posterior. Aqui na superfície mesial deste molar, ó, nós encontramos uma divergência, onde então a faca, né, ela não está em contato total com a superfície mesial do dente. Nesta região vai ser necessário o quê? A realização de uma plastia nessa área, de forma que a gente obtenha então o contato total dessa superfície. Como é feito esse desgaste? Ele pode ser feito com essa faca, de modo que nós consigamos, assim, pela força de cisalhamento, remover essa estrutura, ou nós podemos mudar para uma faca de corte lateral, para que esse corte seja feito de forma, né, lateral e mais cuidadoso, digamos assim. Então aqui nós temos o contato da faca, mostrando a discrepância, e esse corte agora vai ser feito, ó, simplesmente raspando a faca na superfície dentária, de modo que a gente consiga o paralelismo do dente. Aqui a superfície está praticamente paralela, né? Vamos executar só mais um pouquinho do desgaste. Então, aqui nós já temos a superfície dentária corrigida, paralela então ao eixo de inserção, e como houve esse desgaste, aqui vai ser necessário nós realizarmos o que nós chamamos de casquete de transferência, né, ou guia de transferência, para que esse desgaste seja transferido à superfície dentária, né, na cavidade oral do nosso paciente. Para a realização desse casquete, nós utilizaremos a resina acrílica Duralay, né, que é uma resina que vai ter menor contração de polimerização e maior estabilidade dimensional, né, o próprio líquido, né, do acrílico autopolimerizável, um pote DAPEN, né, uma espátula para mistura da resina, no caso uma espátula 7, vaselina e um pincel para aplicação dessa vaselina no preparo. Retinho de transferência, que ele mostra ali a área, né, ou pelo menos o paralelismo do desgaste que vai ser realizado na boca do paciente. O próximo passo é avaliar se os dentes pilares eles possuem retenção, né, para que os grampos funcionem de forma adequada. Para isso nós utilizaremos a pupota grafite com grafite, né, de forma que
nós consigamos delimitar o que nós chamamos de equador protético, que é o quê? O equador do dente, ou a área mais saliente do dente, de acordo com esse eixo de inserção. Para isso, basta encostar o grafite na superfície do dente e movimentar o modelo ao redor desse grafite. Isso é feito em todos os dentes, vizinhos ao espaço protético, que é o que nós chamamos de pilares diretos. A partir do momento que nós temos o equador protético definido, nós vamos buscar a retenção abaixo dessa linha que foi delimitada. Para isso, nós utilizamos uma ponta calibradora que vai ser selecionada de acordo com a liga metálica com a qual a nossa armação será fundida. No caso, aqui nós estamos utilizando uma ponta de 0,25, que é a ponta que mostra o grau de retenção necessário para as armações confeccionadas em cobalto cromo. É importante o quê? Que essa linha, que essa ponta seja posicionada abaixo do equador protético para que nós possamos avaliar se existe retenção naquela área. Qual é o sinal de que a retenção está presente ou não? É a formação de um triângulo, naquela área, em contato com a ponta da nossa ponta calibradora de 0,25 e a lateral da sua haste. A partir do momento que a gente encontra essa área de retenção ou a formação desse triângulo, é sinal de que aqui naquela região existe retenção suficiente para que o grampo possa ser efetivo. E essa manobra vai ser realizada em todos os dentes pilares, tanto na área vestibular quanto na área palatina ou lingual. Nas áreas onde a ponta não encontra a formação desse triângulo, é sinal de que nesta região nós não temos retenção suficiente para o grampo. Então aqui nessa região vai ter que ser feito algumas manobras, como acréscimo de resina composta, confecção de desgastes nessa região, ou até mesmo a inversão da área retentiva para a área lingual ou palatina. A partir do momento que nós finalizamos o delineamento, delimitamos o equador protético, definimos aonde está a retenção de cada um desses dentes, realizamos a confecção do casquetinho de desgaste ou de transferência desse desgaste para a boca do paciente, o último passo é a delimitação ou a fixação desse eixo de inserção para que o laboratório saiba qual é a inserção ou qual é essa inclinação do modelo no qual a armação deve ser confeccionada. Para isso, nós utilizamos normalmente um prego que vai ser fixado à superfície do modelo, por meio de uma resina acrílica. Então, dessa forma, o prego vai permitir que nós consigamos transferir esse eixo de inserção para o modelo de trabalho. Da mesma forma, nós manipulamos uma resina e essa resina, então, ela vai ser posicionada ao redor desse prego, de forma que nós tenhamos a fixação desse prego no modelo. É importante, às vezes, realizar um desgaste, um orifício no modelo, para que isso ajude na fixação desse prego no modelo de estudo. Após o endurecimento da resina, basta levantar o haste vertical e o eixo de inserção está marcado, então, e o modelo está delineado.